Voltamos com o nosso Visão Geral de hoje, conversando com o Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias, juiz do trabalho, juiz de direito, da primeira vara, titular da primeira vara de Campinas e também membro do CNJ de Brasília. Tem trabalho escravo no Brasil, doutor? Olha, infelizmente tem. Parece incrível nós falarmos disso, né, depois de tantos anos aí da Lei Áurea, mas ainda existe. É claro que não é aquele trabalho escravo no conceito tradicional que nós aprendemos nos livros de história, mas é o que nós chamamos de conceito contemporâneo. E ele se faz basicamente de duas formas. Primeiro é com a opressão econômica. Então, os trabalhadores são retirados dos seus locais de origem para trabalhar em outros lugares e, normalmente, quando querem ir embora, eles descobrem que estão endividados, uma dívida impagável, e aí eles não conseguem ir embora. E a outra forma é dando condições precárias, geralmente, como são pessoas que vêm de fora, com alojamentos inadequados, alimentação imprópria, condições, inclusive, subhumanas. Isso de trabalho. mais no campo, assim? Não só no campo, acontece no campo. Nas áreas urbanas também? Acontece muito na construção civil, né? E tem alguns focos em áreas urbanas. Inclusive, nós já tivemos episódios muito severos de trabalho em condições análogas a de escravo com imigrantes, pessoas que vêm de outros países, sobretudo da Bolívia, e que vão trabalhar, por exemplo, fazendo em prol de indústrias de confecção. Vão trabalhar, né, de forma terceirizada, por assim dizer, costurando peças para grandes marcas que são vendidas por aí. E normalmente quando há uma reclamação, eles são levados por outras pessoas porque eles têm a necessária cultura, necessário discernimento para procurar posteriormente os direitos, ou são pessoas que orientam? Não, na verdade o que existe é um trabalho muito intenso, muito forte do Ministério Público do Trabalho e também da fiscalização do Ministério do Trabalho no sentido do combate a esse tipo de prática. Sempre eles fazem investigações muito profundas e quando se constata isso, faz-se ali uma diligência, inclusive obrigando a anotar a carteira de trabalho de todos, pagar todos os direitos e, em muitos casos, até levar o trabalhador de volta para sua casa. Doutor, o senhor foi responsável pelo juizado especial, ou é ainda, da infância e adolescência? Sim, hoje não estou mais, mas já fui quando estive aqui. Eu tô com medo do seguinte, meu pai já está no céu, mas se ele tivesse vivo aqui, eu acho que ele seria preso, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos. Essa é uma realidade comum. Eu também, com 12 anos, comecei a trabalhar e era uma situação muito comum, né, há alguns anos. Não deixa de ser, ainda hoje isso existe. Mas o que muda nesses casos são os conceitos, né? Já há um bom tempo, o Brasil adotou a convenção da OIT, que proíbe o trabalho com menos de 16 anos. Isso, inclusive, está na nossa Constituição, uma emenda que foi feita em 98, antes era 14 anos, em 98 isso passou para 16 anos. E isso decorre de um princípio que está também na Constituição, que é o chamado princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. E a ideia é que a criança não precise trabalhar, porque se trata de algo incompatível com o seu desenvolvimento intelectual. Mas, desculpa interromper, é que o tempo está passando e eu queria perguntar muitas outras coisas, mas, por exemplo, a empresa que tem um menor trabalhando, ela vai, se descoberta, ela vai pagar vai pagar com os tributos da lei. Exato. O que acontece? Só para esclarecer, o trabalho é proibido ao menor de 16 anos, a não ser que ele trabalhe como aprendiz. Contrato de aprendizagem é um contrato específico, geralmente relacionado a aqueles cursos. Qualquer empresa pode ter um aprendiz, não? Sim, se tem uma atividade voltada a um tipo de ensino profissional. Aqueles do Sistema S, Senai, Senac. Então, as empresas que usam mão de obra daquela natureza têm, inclusive, a obrigação de contratar um percentual de aprendizes. Então, quem é um aprendiz? É aquele jovem que está adolescente ou jovem, porque a partir dos 14 até os 24 anos é possível trabalho nessa condição. Ele está matriculado em um curso de aprendizagem e vai trabalhar para a empresa simultaneamente, justamente para completar uma coisa, completar a outra. Entendi. Agora, menos de 16 anos, tirando o caso do aprendiz, é proibido o trabalho. Gozado, né? A gente vê tanta postagem nos sites de relacionamento, até das pessoas que são contrárias a essa ideia, está lá. O menor de 16 anos não pode trabalhar, mas pode roubar, mas pode fazer isso, pode até matar. Quer dizer, é claro que isso aí, né? A gente tem que entender como isso é uma propaganda que se faz, né, dos grupos que têm interesses próprios e tal. Mas
é algo que precisava ser revisto na minha visão. Você tem um pensamento assim, não? O que eu penso é o seguinte, na verdade, a sociedade tem que focar na ideia de que a criança tem que ser protegida. Não é que justamente ela vai para o crime ou vai para práticas ilícitas no confronto com a lei, justamente porque ela não tem um amparo social necessário. Porque o trabalho infantil é algo que atinge fundamentalmente as camadas mais pobres da sociedade. Nós não vemos hoje adolescentes ou crianças trabalhando que pertençam à classe média. Média, classe alta. Exatamente. As crianças que vão para o trabalho são aquelas que precisam, porque muitas vezes não tem outro recurso familiar. Muito bem. Então, quer dizer, nós temos que tratar disso como um problema social, e dar a assistência necessária para isso. Se for o caso, colocando em curso de aprendizagem e outros dessa natureza. Entendi, doutor. E com respeito à ponte do futuro, com respeito à possibilidade de se mudar muita coisa no trabalho, de se abrir mais a terceirização, enfim, como é que você está vendo tudo isso aí que pode acontecer se de repente o Temer realmente assumir a presidência? Essa é uma possibilidade, né? À medida que a Câmara dos Deputados aceitou o pedido de impeachment e isso é encaminhado ao Senado agora para um juízo de admissibilidade e depois para um julgamento definitivo, existe a franca possibilidade de uma sucessão governamental. E o que preocupa alguns segmentos da sociedade, eu me associo a eles, é o fato de que, dentre as propostas que estão sendo veiculadas por esse eventual futuro governo, há propostas nitidamente em retrocesso social, inclusive no plano da legislação trabalhista, né? Procurando aí modos de flexibilizá-la, o que para nós sempre foi um sinônimo de precarização do trabalho. Uma dessas modalidades, na realidade não é uma novidade, é o projeto que amplia a terceirização, porque ele já vem desde 2004 sendo debatido, mas houve uma resistência muito forte à sua aprovação e há indicativos de que isso pode evoluir, caso venha a haver uma mudança de governo devidamente acompanhada aí pelo Congresso Nacional. Então é algo que nos preocupa porque, na nossa leitura, isso é algo que pode efetivamente precarizar as condições de trabalho. Nós colocamos ali no rodapé o contato, né? O e-mail é carlos.dias@cnj.jus.br, porque de repente alguém quer fazer uma consulta e até para a própria divulgação, muito importante, porque hoje eu vejo assim, né? As pessoas, as autoridades, as pessoas que entendem profundamente determinados assuntos, hoje não custa, às vezes, dar uma orientação. Eu mesmo já consegui alguma orientação com o doutor. Aliás, o senhor gosta de futebol, né, doutor? O senhor tem um narrador de futebol preferido, doutor? Olha, tem um sujeito ali que eu acompanho há alguns anos, que costuma narrar futebol com assim, uma grande empolgação que realmente nos contagia. Doutor, eu gosto muito de narrar futebol, né? E quando a gente sabe que tem alguns ouvintes assim da sua estirpe, a gente fica realmente muito envaidecido. Já estão falando para mim que eu tenho que terminar o programa, está acabando, mas eu não perguntei, tem tanta coisa para eu perguntar aqui. Não falei nada das coisas ainda, porque o doutor participou no começo, né, do processo envolvendo o Guarani, o brinco e tal. Isso aí, acho que nem está acompanhando muito a miúdo, está, doutor? Não estou. Como eu estou afastado, eu tenho acompanhado mais à distância, né? Até porque as atribuições que eu tenho em Brasília são muito grandes. Mas tenho acompanhado. Até onde sei, me parece que ainda está pendente aquela questão da validação não do leilão. Sim, né, porque a Max ainda está com um recurso que não foi julgado ainda, né? Até onde sei, esse recurso não foi julgado e, a rigor, tudo fica indefinido, né? Porque a depender desse resultado, pode haver alteração no estado das coisas. Muito bem. Doutor Carlos Eduardo Oliveira Dias, você me promete que volta aqui outras vezes? Claro, sendo convidado, virei. Eu vou ter que encerrar o programa, porque vem aí a Flor, né, com Versátil e Atual. Mas eu quero recebê-lo outras vezes aqui, tá bom? Muito obrigado. Fiquei muito feliz de recebê-lo aqui pela primeira vez na TV, né? Porque no rádio já o entrevistei algumas vezes. Obrigado. Eu estou sempre à disposição quando precisar. Muito obrigado. Gente, é o seguinte, vamos terminando aqui o nosso Visão Geral de hoje, hein? Hoje com o Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias, juiz do trabalho titular da primeira vara de Campinas, também membro do CNJ de Brasília. Foi realmente uma entrevista muito gostosa, muito interessante. Vem aí na sequência a Flor com o Versátil e Atual, e eu volto amanhã. E vou entrevistar o secretário de Esporte de Campinas, falar das coisas que estão acontecendo no esporte em Campinas, tá bom? Tchau!